Oi, gente! Conforme prometido, hoje eu vim aqui ensinar duas versões de granola para vocês. Uma granola salgada e uma granola doce. Receitas bem saudáveis, práticas, fáceis para vocês fazerem aí na casa de vocês. Então vamos começar pela salgada. Vou ligar aqui a boca do fogão, tá? Uma frigideira. Então vamos começar colocando primeiro as sementes para dar uma refogadinha nela aqui e para elas soltarem a gordura. O que eu vou fazer? Não tem muito medida essa receita, tá? Vocês podem fazer conforme vocês quiserem. Eu vou fazer pouca quantidade só para mostrar para vocês. Então eu vou fazer com 3 colheres de sopa de semente de abóbora e 3 colheres de sopa de semente de girassol. E gergelim branco, pode usar gergelim preto, vou usar 2 colheres de sopa. Primeiro a gente tem que dar uma refogadinha, tá? Nessas sementes, que é para elas soltarem a gordura delas mesmo. Mexe uns 3 minutinhos. O ideal é que durante esses 3 minutos você fique mexendo bem, que é para não queimar, né, as sementes. E vai ver que começa a sair um cheirinho muito gostoso, assim, ela começa a liberar um aroma. Eu vou adicionar aqui umas amêndoas, tá? Eu vou colocar as amêndoas inteiras, mas pode também colocar elas em lascas ou dar uma trituradinha antes. Ó, vou colocar um fio de azeite, tá? Um fiozinho bem generoso, porque o azeite, ele vai ajudar a grudar mais os temperos nessa granola, tá? Então, dou uma misturadinha aqui e já venho com os temperos que eu vou usar, tá? No meu caso, vou usar uma pitadinha de sal, um pouquinho de pimenta, um pouquinho de páprica defumada e uma colher de sopa de za'atar. Coloquei meio porque eu não fiz muita quantidade, né, dos ingredientes. E agora é só ficar misturando ela até dar uma secadinha nesse azeite e poder pegar bem os temperos nos grãos, tá? Prontinha a minha granola salgada. Eu poderia adicionar aqui grãos de aveia, flocos de arroz, flocos de milho sem açúcar, tá? Porém, eu quis fazer uma versão mais low carb para vocês. Então já tá pronta. Agora a gente tem que tirar ela da frigideira, passar pro recipiente e esperar ela esfriar, tá? Para ela poder ficar crocante. E depois disso a gente conserva ela em um recipiente bem fechado, em um pote hermético. E aí ela vai durar até 30 dias. Eu gosto de fazer menos quantidade porque eu acho tão rapidinho de fazer e ela vai ficar mais fresca. Então eu gosto de fazer menos quantidade e guardar por uns 7 dias no máximo. Ó, vou passar ela pra cá e deixar esfriar. Granola doce. Então o mesmo processo. Então já coloquei aqui o óleo de coco e primeiro eu vou dar uma douradinha nessa aveia em flocos grossos, tá? 4 colheres de aveia em flocos grossos. Pode fazer com aquela aveia que não é... que é um pouco mais fina, mas não vai ficar tão crocante, tá? Refoga 1 minutinho, mais ou menos, essa aveia. Vocês vão notar que ela começa a dar uns estalinhos, assim. E aí a gente vem com o restante dos ingredientes. Então eu vou utilizar 2 colheres de sopa de coco ralado, seco, sem açúcar. E vou adicionando e já vou misturando. 1 colher de sopa de semente de chia. Vou colocar amendoim. Vamos colocar... lascas de amêndoas, agora um pouquinho de canela a gosto, cacau em pó, gente, o cheirinho, vocês não têm noção, muito bom. E agora, para finalizar, eu vou colocar um pouquinho de mel para adoçar, mas pode substituir por xilitol, algum adoçante da tua preferência, melado para quem for vegano, néctar de coco também, que é uma opção que tem um índice glicêmico menor, então é uma boa opção para diabéticos. Ou pode deixá-la só assim também. Eu vou colocar 1 colher de sopa porque eu fiz pouca quantidade, né, da granola. Mistura bem para o mel envolver todas as sementinhas e os grãos. Quanto menos vocês aquecerem o mel, melhor, para ele não perder as propriedades. Então desliguei o fogo. Continuo dando uma misturadinha e está pronta a nossa granola na versão doce. Mas eu ainda vou te dar mais umas dicas de substituição, então fica ligado até o final do vídeo.
Mesma coisa da granola salgada. Vai tirar da panela, né, da frigideira, vai colocar num recipiente e deixar ela esfriar para depois servir ou depois guardar num potinho. Bem fechado, potinho hermético. 1, 2, 3 e... Prontinho, gente! Já temos a nossa versão salgada e a doce. A nossa granolinha salgada e a nossa granola doce. Para finalizar, eu gostaria de falar de algumas informações e substituições. Então, primeira coisa, a aveia não contém glúten naturalmente, mas ela pode ser contaminada durante o processo durante a plantação, durante a colheita, durante o armazenamento. Então, se por acaso tu fores celíaco, precisa garantir e comprar uma aveia que diga que não contém glúten no rótulo. Esse é o primeiro passo. Fiz uma versão mais low carb da salgada. Porém, todos os ingredientes que eu utilizei aqui poderiam ser utilizados tanto para a versão doce quanto para a salgada. O que vai diferenciar são os temperos. Então é o sal, né, os temperos mais salgadinhos para a salgada e os temperos como canela, cacau em pó, mais adocicados para a doce. Falando nisso, eu não fiz uma coisa, mas vocês podem fazer em casa, que é adicionar uma pitadinha de sal na granola doce, porque o sal, ele intensifica os sabores. Espero que vocês tenham gostado. Contem pra mim aí nos comentários quais são os ingredientes que vocês vão utilizar, que vocês têm em casa e que vão utilizar nessa receita. Um beijo e até a próxima!